As construções euclidianas. Nos tempos dos gregos, construções geométricas de figuras e comprimentos eram restritas ao uso de apenas uma régua sem escala e um compasso, ou no caso de Platão, apenas o compasso. O compasso perde o raio quando o instrumento é movido. Isso significa que você não poderia construir um círculo e em seguida mover o compasso e construir um círculo do mesmo raio. Tais construções estavam no centro de três problemas geométricos clássicos. Primeiro, a quadratura do círculo, segundo, a duplicação do cubo e terceiro, a trissecção de um ângulo arbitrário. Os gregos não foram capazes de resolver esses problemas, até mesmo porque eles não têm solução. As construções euclidianas estão todas relacionadas com os três primeiros axiomas de Euclides: desenhar uma linha reta de qualquer ponto a qualquer ponto, produzir uma linha reta finita continuamente em linha reta e desenhar um círculo com qualquer centro e raio. Em termos de álgebra, um comprimento é construtível se e somente se representar um número construtível, e um ângulo é construtível se e somente se seu cosseno for um número construtível. Um número é construtível se e somente se puder ser escrito usando as quatro operações aritméticas básicas e a extração de raízes, mas não raízes de ordem superior. Então, quais são as construções que podem ser feitas usando somente régua e compasso? Vejamos um exemplo. Construir em um segmento XY o ponto médio M e a perpendicular nesse ponto usando somente as ferramentas régua e compasso. Essa é a construção no software de geometria Cabre 2 e sua descrição correspondente. Note que somente as ferramentas compasso, segmento e interseção foram usadas. Agora temos que provar. Primeiro, provamos que M é o ponto médio de XY. Logo, XM igual a YM. Então M é o ponto médio de XY. Agora provamos que PQ é perpendicular a XY. Como M é o ponto médio de XY, PM é a bissetriz do triângulo XYM. Então MPY igual a MPX igual a 30 graus. Então PMY igual a PMX igual a 90 graus, PQ perpendicular a XY. Agora associamos dimensões às construções euclidianas vistas anteriormente. São dados segmentos A, B, C, etc. e construídos os segmentos X, Y, Z e etc. Os segmentos a serem construídos podem ser obtidos de lados de triângulos, raios de círculos e etc. Insistimos que as construções geométricas euclidianas são feitas com régua sem escala e compasso. Assim como os polígonos construtíveis, os números que se prestam para construções desse tipo são chamados de números construtíveis. Por exemplo, 2 e raiz de 2 são números construtíveis, mas como veremos, a raiz cúbica de 2 não é construtível. As construções euclidianas de soma, diferença, multiplicação e divisão são obtidas a partir de semelhança de triângulos. Na multiplicação e divisão, dividimos um segmento unitário de comprimento arbitrário e usamos a construção de retas paralelas para gerar triângulos. Para construir a raiz quadrada de números inteiros, basta saber como se constrói a perpendicular de uma reta em um ponto. Para extrair a raiz quadrada de um número real A em uma linha reta, marcamos AO igual a A e AB igual a 1. Desenhamos um semicírculo com diâmetro OB e traçamos por A uma perpendicular que intercepta o semicírculo em C. O triângulo OBC é retângulo em C. Os triângulos OAC e CAB são semelhantes. Então, A dividido por x igual a x sobre 1, então x quadrado igual a e x igual a raiz de A. Agora vamos construir com régua e compasso o segmento raiz de 5 menos 1 dividido por 2. Considere o decágono regular inscrito no círculo de raio igual a 1, seja x a medida do lado.
No decágono, cada lado subentende um ângulo de 36 graus, e como o triângulo AB é isósceles, os dois outros ângulos medem 72 graus cada um. Traçando a bissetriz do ângulo OAB por A, obtemos mais dois triângulos isósceles, AOX e AXB. Como o triângulo OAB é semelhante a AXB, pelo ângulo, temos, ou seja, X é o lado do decágono regular inscrito no círculo de raio R. Em conclusão, podemos dizer que em qualquer problema geométrico temos um conjunto inicial de símbolos, nesse caso pontos e retas, um algoritmo e alguns resultados. Nessa perspectiva, a geometria equivale a uma álgebra axiomática, substituindo seus elementos por símbolos. Provavelmente Gauss primeiro percebeu isso e usou para provar a impossibilidade de algumas construções. E como vimos, só muito mais tarde, Hilbert encontrou um conjunto complexo de axiomas para a geometria.